Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos. Mais uma vez, Adailton por aqui, e hoje eu quero conversar com você sobre a economia brasileira. Hoje eu quero falar e vou começar fazendo a vocês uma pergunta. Vocês sabem quem é responsável por diminuir 25% da produção das empresas brasileiras? Há pessoas bem otimistas que dizem que é 20%, né? Que eles dizem que é 20% da economia brasileira que é diminuída através dessa ação. Bom, essa ação é criada pelos políticos, né? Eles são responsáveis por 20 ou até mais 25% da produção brasileira. Mas, veja só, existem pessoas que eles quando estavam naquela votação para mudar aí, para tirar aquela escala de 6:1, as pessoas dizem que são as próprias pessoas que são responsáveis pela a falta de produção no Brasil. Mas não é isso. Na verdade, os responsáveis são outros. Você não sabe quem são, mas até o fim desse vídeo, se você ficar até o fim desse vídeo, eu vou falar para vocês quem são os responsáveis por essa falta de produção brasileira. E olha que essas pessoas, elas são um dos piores exemplos do Brasil, piores exemplos do país. São essas pessoas porque elas mesmas elaboram determinadas regras e elas não cumprem uma sequer. Elas elaboram milhares de regras, mas que não são nenhuma para elas. Não, elas acham no direito de dominar todos, mas elas mesmas não querem ser imposta nenhum tipo de regra. Mas elas ainda falam de pessoas que às vezes cometem delitos, que às vezes erram, e esses erros são visíveis. Elas se acham no direito de mandá-los para a cadeia, mas é porque ninguém está aí para olhar os erros delas. Os erros delas vão ser cobrados, mas talvez sejam cobrados de uma maneira sutil, sobrenatural, por uma inteligência divina. E, bom, às vezes não seja agora, mas em algum momento vai ser cobrado. Mas não é sobre a cobrança deles, porque eu mesmo estou de coração limpo, estou com o meu coração lavado. Eu não tenho nenhum ódio deles. Eu só fico triste porque muitos dos nossos queridos compatriotas brigam e fazem diversas barbaridades, diversas bárbaras, e acaba machucando quem não tem nada a ver com o assunto, enquanto eles, os culpados estão por aí à solta, fazendo o que quiserem. Eles têm um nome bem diferenciado, um nome que às vezes até parece uma pessoa de bem, um nome de poder, um nome cheio de, como se diz lá no Nordeste, um nome cheio de burugudá, de burugudanga, um nome cheio de micutish, mas que no fim eles estão aí só para atrapalhar. É verdade, os caras estão só para atrapalhar a vida dos seres humanos, principalmente a vida dos brasileiros. Enquanto eles têm 20% do PIB nacional, 200 milhões de pessoas, ou mais de 200 milhões de pessoas, vivem com migalhas. Pessoas que produzem, pessoas que acordam 4 da manhã e chegam em casa 10 horas da noite. Mas eles ainda acham pouco, eles querem aumentar os horários dos trabalhadores, porque dizem que são eles que são os culpados, dizem que são os trabalhadores que estão trabalhando pouco, são os trabalhadores que são preguiçosos.
que não sabe fazer as coisas certas. São eles os culpados da falta de crescimento no Brasil. Senhoras e senhores, não caiam nessa ladainha. Esses homens que dizem que os trabalhadores são improdutivos, eles são demagogos, pessoas sem honestidade. Não digo todos, não, porque em todas as regras tem exceções. Até Jesus, um dos sábios da Bíblia, aquele que foi dado o nome da persona de Deus, ele também havia exceções em que ele não podia fazer, ele não tinha o direito de fazer. Ele até poderia, mas ele disse: não, eu não vou fazer. Porque ele sabia que o ganho não era positivo. Portanto, em todas as regras tem exceções. Existem pessoas que entram lá no Planalto, começando agora a revelação, que entram lá no Planalto com uma boa intenção. Eles querem fazer alguma coisa boa, mas no fim eles não conseguem, porque são contaminados. Embora um dia vá cortar, mas naquele momento são contaminados por pessoas corruptas, pessoas que têm uma índole um pouco estranha, que acham que são dono de tudo, mas no fim não são dono de nada, nem das suas próprias vidas. Eles estão obedecendo o mandado aí de alguém que talvez esteja na escuridão. Apenas se conectaram e ouvem essas vozes. Talvez até chamem de Deus, mas não sabem nem o que estão ouvindo. Ora, eles não sabem nada. Essas vozes que querem oprimir a população, isso não vem de um ser elevado. Quem oprime jamais foi elevado, a não ser que oprima aqueles pelos quais buscaram a sua própria opressão. Esses, sim, merecem ser oprimidos, porque eles mesmos o buscaram. Se eles o buscaram, supomos que queriam. Esses homens que vivem dizendo que somos improdutivos, eles são os políticos, mas no Planalto trabalham um dia por semana, e quando vão lá nesse dia brigam o dia inteiro, não sai nada do que eles vão fazer. Enquanto isso, o arcabouço fiscal, nós temos 90 ou mais de 92 impostos para que sejam corrigidos e melhore o nosso país e acabe com a improdutividade. Como vamos crescer? Assim falam as caixas d'água. Como vamos encher se não tem alguém que tape os nossos vazamentos? Como vais encher um cesto com água se não fizeres primeiro um vedamento com betume ou com alguma coisa que possa segurar a água? Porque és tão faltoso de inteligência. Como produzem mais os países que trabalham menos? Como? Existem países que a jornada é de 38 horas e eles não são taxados como improdutivos. Por que só os políticos são cegos? Viajam o mundo todo, mas não verem nada. Só eles que não veem. Estão todos cegos. Vai aqui o meu desabafo. A política brasileira